Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o dia que você estiver assistindo esse vídeo. Quem fala com vocês é o pastor Mário Teixeira. Nós estamos estudando o livro do Gênesis, estudando a Bíblia. Nossa intenção é estudar a Bíblia com vocês. Nós tivemos uma série de estudo no livro do Apocalipse que terminamos. Agora estamos entrando numa série no livro do Gênesis. Então, eu quero convidar você a estar comigo nessa aventura no livro do Gênesis. Mas antes de estudarmos, eu peço, clique aí, nos siga nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, onde você tem esse vídeo completo. Aqui eu vou estar botando ele completinho para você rever e ver a hora que você desejar. E também tem os flashes nas outras redes sociais de vídeos curtos. Então, nos siga no Instagram, nos siga no TikTok, no Quai, em todas essas plataformas, no Twitter, você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Bem, hoje nós vamos estar começando o livro de Gênesis, vamos estar estudando o capítulo 1 do livro do Gênesis. Vamos estar lendo a Bíblia. Então, você que tem a sua Bíblia, abra ela aí no capítulo 1. Nós vamos ler o texto. Vamos ler o texto do capítulo 1 de Gênesis. Ele contém 31 versículos. 31 versículos. Vamos estudar. Vamos ler a Bíblia. Você que está com a sua Bíblia aí, eu convido você a ler comigo. Talvez esse primeiro vídeo seja mais a leitura, mas eu quero que você leia comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E chamou a luz dia, e a treva chamou noite, e foi a tarde e a manhã, no dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajunta-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Dias e anos.
que sejam para luminares a expansão dos céus e para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produzia conforme suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra nos mares, e as aves multipliquem-se na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está na face da terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, e toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Bem, aqui está a primeira parte do nosso estudo no livro de Gênesis, falando literalmente do capítulo 1. Então, o tema é a criação do universo, a Terra como habitação humana. Bem, o primeiro versículo da Bíblia, nós já falamos que ela fala da palavra princípio, início. No hebraico é Bereshit. Então, esse nome ele é dado para dizer que há o início de todas as coisas. Então, nós estamos estudando porque cremos que tem muitas coisas importantes nesse versículo. Então, a palavra hebraica para criar aqui em Gênesis 1 é a palavra bara, que é usada de forma exclusiva para atos criativos do próprio Deus, o que implica a criação a partir de algo que ainda não existia.
não é, o exemplo da palavra nifilo, que reforça a sabedoria e o poder absoluto do Deus Criador de todas as coisas. Então, nós encontramos no versículo 2 a palavra terra, porém era sem forma e vazia. Você me perdoe aí, porque eu estou um pouco atacado com a retinite, mas não vou deixar de fazer essa gravação. Bem, o versículo 2, ele descreve a condição inicial da criação. Literalmente que fala de uma terra que ainda não havia uma estrutura e nem estava habitada. As palavras hebraicas tohu, que quer dizer sem forma, ou bohu, que é vazia, indicam uma desordem, a ausência do propósito na questão desta função. Então, há muitas interpretações que nós vamos encontrar sobre o versículo 2 de Gênesis. Então, tem interpretações conservadoras, tem a teoria da criação e reconstrução de Theory. E essa linha, ela entende que houve uma criação original, que nós lemos no versículo 1, seguida de uma catástrofe entre os versículos 1 e 2. Segundo essa teoria, seria causada pela queda de Satanás, conforme lemos no capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, dos versículos 11 ao 19, e também no livro do profeta Isaías, capítulo 14, do 12 ao 15. Então, essa queda teria causado a desolação da terra, então, explicando que ela se tornou sem forma e vazia. Mas, na realidade, isso é apenas uma teoria, que não há uma comprovação original dentro das Escrituras. Por isso, eu coloco isso como uma doutrina secundária. Então, o versículo 2, segundo eles, introduz uma reconstrução criativa de 6 dias. A palavra o Espírito de Deus, quer dizer, a expressão aqui, Espírito de Deus pairava ou movia, traz uma ideia do movimento ativo e sustentador do Criador. É como uma ave protegendo e preparando algo para o nascimento. Meus irmãos, bem que ainda é cedo para nós aplicarmos isso aqui à questão da Trindade, mas encontramos aqui algo seriamente indicativo para a doutrina da Trindade. O Espírito aparece como um agente divino de ordem, vida e energia, preparando a criação para os atos que vão acontecer subsequentemente. Então, o grande debate que existe é dias da criação. O que você acha sobre essa questão dos dias da criação? Qual seria a ordem, qual seria a função e qual seria o propósito? Nós vamos entender isso agora a partir do versículo 3 até o versículo 31. Bem, a narrativa dos 6 dias segue uma estrutura intencional e bem didática. Na minha opinião, embora Deus não esteja preso ao tempo humano,
porque o tempo humano, Deus ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele não está preso ao tempo como nós. Os 6 dias aqui relacionados, na minha opinião, são 6 dias literais. É Deus que criou o tempo e as estações. Então, Deus fez naquele dia do ato da criação o tempo. Então, ele cria tudo no tempo humano. Embora ele não esteja preso a esse tempo, ele cria o tempo. Então, dias 1 a 3, nós vamos ver separação e estrutura da criação. Por exemplo, no primeiro dia, vem a luz separada das trevas. Então, aqui está o quê? Sendo estabelecido a questão do tempo, das estações, do que seria o tempo para o ser humano. No segundo dia, vem a separação das águas. Então, vem a criação da atmosfera do nosso planeta, da Terra. No terceiro dia, vem a separação da terra seca, a criação, literalmente, da vegetação, das florestas, da selva, das matas verdes, de tudo aquilo que nós vemos hoje em dia. Então, aqui, nós vamos ver que Deus ele dá forma o que era literalmente sem forma. Então, Deus está criando algo para formar a terra em que habitamos. Então, dos dias 4 até o dia 6, nós vamos ver o preenchimento e a funcionalidade do planeta que vivemos. Aqui nós vamos ver que no quarto dia, Deus cria quem? O luminar maior e o luminar menor. O luminar maior para dominar o dia, o luminar menor para dominar a noite, e ele cria também as estrelas. Nós sabemos que esse luminar maior se refere ao quê? Ao nosso Sol. E o luminar menor se refere à Lua, que segundo a ciência é um satélite do nosso planeta. E também as estrelas que são refletidas pela luz do Sol. Então, aqui é o estabelecimento das marcas de tempos e sinais. No quinto dia, ele cria o quê? Os peixes e as aves. A Bíblia fala de répteis, mas também fala dos peixes. E enche os céus e os mares de vida. Já no sexto dia, ele cria os animais terrestres e, por fim, ele faz a criação principal, sim, a sua imagem e semelhança, que é de nós, o homem, o ser humano. Então, aqui Deus dá o preenchimento daquilo que estava vazio, que ainda não havia sido formado. Então, isso aqui é interessante. Então, dos versículos 26 ao 28 do capítulo 1, nós vamos ver a criação do ser humano. Então, esse aqui é o ponto principal da criação, o ser humano, que foi feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então, a palavra imagem, tesselém, refere-se à capacidade de refletir atributos de Deus, como raciocinalidade, moralidade, criatividade e domínio. Tudo isso Deus pôs ao soprar sobre o homem e sobre a sua narina o fôlego de vida. Deu a ele força para ser dominante
sobre tudo que Deus havia criado nessa terra. A palavra semelhança, demute, reforça a dignidade e o propósito relacional do ser humano com Deus. Então, o ser humano ele tem um relacionamento aqui direto com Deus no início, na sua criação. Você pode escrever aí no comentário a sua pergunta. Um ponto muito importante é nós entender que o homem ele é o ser que é criado sendo a coroa principal da criação. Então, o clímax do relato da criação encontra-se naturalmente quando Deus forma o ser humano. Após preparar a terra com ordem, com beleza e abundância, o próprio Deus Criador declara: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 26 do capítulo que nós acabamos de ler. Nenhuma outra criatura recebe tal descrição de Deus. Nenhuma outra criatura. Deus criou muitas coisas, mas o homem ele criou de uma forma diferente e de uma forma especial. O ser humano é o único criado à imagem e semelhança de Deus, o que revela a sua posição única e digna dentro da criação. Então, nós somos o reflexo dos atributos de Deus, dos atributos pessoal de Deus. A palavra Texelém, comumente traduzida como imagem, carrega a ideia de representação e de reflexo. E o que é o reflexo? Você lembra daquela música? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor? Então, essa é a noção daquilo que nós temos que entender. Nós somos um reflexo de Deus. Deus fez-nos como um reflexo, como uma representação da sua imagem. O ser humano foi criado para ser o reflexo visível de Deus, invisível e produzindo a criação aspecto do caráter divino. Então, o que vai incluir aí na criação do ser humano? Racionalidade. E o que é racionalidade? A capacidade de pensar, a capacidade de refletir, planejar e compreender o mundo. Quando um homem nasce, literalmente, ele não conhece nada da vida, mas ele vai aprendendo rapidamente no decorrer de que vai passando os anos e vai aprendendo. Se ele tiver numa boa escola, ele vai aprender muitas coisas com respeito ao mundo, mas se ele não tiver condição de frequentar uma escola, ele vai aprender na experiência da vida. Muitas pessoas não tiveram oportunidade de frequentar uma escola, mas aprenderam com a experiência da vida. Ele tem a capacidade de aprender, independente de que ele vá a uma escola ou não. E o nosso objetivo é incentivar que jovens, que adolescentes se preparem para o futuro. Nós vivemos um tempo em que as coisas estão evoluindo de uma forma muito transcendente. O mundo ele está mudando tecnologicamente. Por exemplo, nós vivemos a época da tecnologia. Eu estou falando com vocês através de uma câmera de um celular. Eu não tenho uma câmera profissional para gravar os meus vídeos, eu falo logo, porque talvez a imagem não seja
das boas e das melhores, mas eu estou falando com vocês e vocês me assistem por intermédio de uma câmera, de um aparelho tecnológico. A segunda coisa é a moralidade. E quando se fala de moralidade, fala de senso de certo ou errado, entender aquilo que é certo e aquilo que é errado, senso de justiça e responsabilidades éticas. Isso Deus colocou no homem. E ele tem o direito de escolher se ele vai fazer o certo ou se ele vai fazer o errado. Também Deus deu a ele a capacidade da criatividade, não deu poder de criador. O único criador é Deus. O homem não cria nada, o homem apenas tem a criatividade com aquilo que já existe, fazer nascer uma outra coisa com aquilo que já existe. A habilidade de criar, construir, cultivar e transformar. E por último, Deus deu ao homem o domínio, o exercício de autoridade sobre a criação, como vice-regente de Deus na terra. Então Deus colocou o homem como seu embaixador no mundo, como aquele que iria dominar o mundo. Isso é antes da entrada do pecado, que nós vamos falar mais na frente. Então, ser feito à imagem de Deus refere ao homem um papel representativo e funcional. Ele é chamado a agir como administrador da criação, governando de modo que reflita a justiça, a sabedoria e a bondade do Criador. Então, uma outra coisa que o homem tem, além de ser imagem, ele também é semelhança de Deus. A palavra semelhança no hebraico é demut, relacionamento e dignidade. Então, a palavra demut, traduzida como semelhança, ela cumprimenta o conceito de imagem, enfatizando não apenas a questão da função, mas também a natureza relacional e digna do ser humano. Então, ele tem capacidade, por ser semelhança de Deus, de se relacionar com o próprio Criador. A semelhança aponta para a capacidade de se relacionar com Deus e de conhecê-lo, amá-lo e responder a ele com fé e obediência. Essa semelhança também, ela implica que todos os seres humanos, independente de cultura, status ou condição, possuem dignidade intrínseca, que dizem ser tratado com respeito. Então, a vida humana tem um valor porque é moldada à semelhança do Criador. Então, todo ser humano, ele é imagem e semelhança. Porém, essa semelhança, ela é afetada. Ela é afetada pelo mal que entrou, chamado desobediência e pecado. Então, quais são as implicações teológicas e práticas para o que nós estamos falando? Então, a doutrina da imagem e semelhança de Deus tem profundas implicações para a ética da antropologia, a teologia e a missão do cristianismo. Ela fundamenta o valor da vida humana e orienta o cuidado com a criação e define o propósito maior da
existência, que é refletir a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Então, mesmo após a queda, a imagem de Deus no ser humano não foi literalmente destruída, apenas desfigurada. Em Cristo, essa imagem, ela é restaurada. Vamos ler Colossenses 3, versículo 10. Vamos lá, Colossenses 3, versículo 10. Vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, quando nós reconhecemos Cristo, nós estamos sendo restaurados como imagem de Deus. Vamos ler também Efésios 4, versículo 24. Carta do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo 4, versículo 24. Diz assim: e vós revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, apontando para o propósito eterno do Criador, do Deus Todo-Poderoso, conforme nós vemos, aqui o homem é imagem do seu filho. Então Deus, o propósito eterno de Deus é confirmar que nós somos imagem do Filho, que é Cristo. Vamos ver Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 29. Estou lendo da Bíblia porque eu quero que você acompanhe na Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Esse Filho é quem? Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós somos a imagem de Deus e estamos refletindo agora a imagem de Cristo. Então, qual foi o propósito dado ao homem? Dominar e sujeitar a terra. Isso é uma responsabilidade e uma mordomia. O homem é mordomo do reino de Deus. Segundo, multiplicar e encher a terra. Isso é continuidade, o casamento, o relacionamento, a criação. E a Bíblia é enfática de dizer que Deus criou homem e mulher. Então, quem é que pode multiplicar e procriar? O relacionamento de um homem com uma mulher. Isso aqui traz muita discussão, principalmente na ideologia de hoje, de que eles querem acabar literalmente com o casamento. Então, o propósito dado ao homem, ao criar o ser humano, Deus os conferiu o propósito claro e distinto entre a ordem da criação, que é dos versículos 26 ao 28, que registra o momento em que o Criador concede ao homem e à mulher uma dupla missão: dominar a terra, dominar e sujeitar a terra, multiplicar e encher a terra. Essas não são apenas ordens, mas expressam a dignidade, a responsabilidade e o papel do ser humano como representante
da criação. Então, dominar e sujeitar a terra é uma responsabilidade, é uma mordomia. A ordem para dominar, que o hebraico é radar, e sujeitar, que em hebraico é kabarshi, ou kabarshi, não autoriza o abuso da criação, mas sim sua administração cuidadosa. O homem é chamado a exercer a autoridade como um mordomo, alguém que governa em nome do verdadeiro dono, do rei, daquele que domina. Isso implica responsabilidade ética, que é cultivar, preservar, desenvolver, governar a terra com sabedoria, compaixão e justiça. Coisas que no tempo que vivemos está escasso, está ficando cada vez mais difícil. Então, esse domínio é reflexo da imagem de Deus no ser humano, uma autoridade dele, que é delegada apenas a ele, que visa o bem da criação, em vez de exploração destrutiva. O domínio bíblico pressupõe serviço, cuidado e ordenação do caos, trazendo harmonia e propósito à natureza. E a segunda coisa é multiplicar e encher a terra. Essa é a continuação. A ordem de multiplicar e encher a terra revela o papel do ser humano na continuidade do projeto criador de Deus. O Senhor não apenas criou a vida, mas chamou o homem e a mulher para cooperarem com ele na geração de novas vidas. Então, nós vamos parar aqui nesse ponto, que é muito importante. Eu sei que nós vivemos uma vida, um tempo, que o ser humano está tentando deturpar essa aqui da Bíblia. Nós vivemos um período em que as ideologias querem tirar o que Deus estabeleceu. Então, logicamente que eu, particularmente, não tenho nada contra a vida de ninguém. Minha intenção aqui não é pregar ódio pela vida das pessoas, mas falar uma verdade que é relacionada às Escrituras. Deus só criou para a procriação homem e mulher. Então, meu amigo, por mais que você viva na sociedade, você tem que saber que o relacionamento entre um homem com um homem, uma mulher com mulher, não tem capacidade de procriar. Vocês podem adotar crianças, porque infelizmente muita gente está abandonando crianças, filhos recém-nascidos. Mas não é a mesma coisa de você gerar, porque se nós formos olhar para o lado disso, que o casamento entre o homem e a mulher tem que acabar, porque tem que viver conforme a natureza transformar-se, um homem se transformando numa mulher e a mulher querendo se transformar num homem, que é a vida de cada um. Eu não tenho nada para dizer, porque cada um escolhe a vida que quer viver, mas eu tenho a obrigação pelas Escrituras, com todo o amor, com toda com toda harmonia com a palavra de Deus, que essa não é a ordem original de Deus. Aí a pessoa fala assim, mas Deus faz acepção de pessoas? Deus nunca fez acepção de pessoas. Deus ama todos, Deus ama inclusive você que vive essa vida e essa prática. O que ele não ama é a forma de como você está pensando e como você quer induzir que as pessoas pensem como você. Eu, como pregador do Evangelho, eu não posso induzir as pessoas a pensarem como eu penso. Eu posso ensinar
Mas quem vai chegar à conclusão de que o que eu estou falando é verdade ou é uma mentira são as pessoas que leem, estudam a respeito da criação do mundo. Então não existe esse negócio de que Deus me fez, que eu nasci no sexo errado. Ninguém nasceu no sexo errado, você nasceu no sexo que Deus quis que você nascesse. O grande problema é que no decorrer da vida você não se identificou com a forma de você viver. E você quis mudar a forma de vida. Então é um direito seu? Hoje o mundo dá direito a todos. Então você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida. Mas não é a aprovação direta de Deus. Então, meu amigo, você que é homossexual, você que é seguidor do movimento LGBT, eu amo vocês como meus irmãos, porque eu amo todos da sociedade, eu não faço acepção de religião, eu prego o evangelho, e o evangelho que eu prego me dá direito de pregar o evangelho para todo e qualquer tipo de religião. Amamos todos da mesma forma, procuramos conviver bem com todos, mas nós não podemos deixar a verdade de lado. Deus criou homem e mulher. Ele criou para que houvesse o que? Uma cooperação nas próximas gerações. E se acabar o casamento entre homens e mulheres, o destino do ser humano vai ser como o de muitos animais que já estão extintos. Porque tanto morre gente todo dia, como nasce gente todo dia. E por que nasce gente todo dia? Porque tem um homem e uma mulher que se relacionaram e tiveram a capacidade de procriar. E por que morre gente todo dia? Porque é uma questão de equilíbrio no mundo. O homem foi nascido para, nessa carne física, morrer. Há a teoria de dizer que Deus criou o homem imortal. Deus não criou o homem imortal. Deus colocou no jardim do Éden a árvore da vida. Não, o homem talvez não se apoderou dela, mas se apoderou da árvore que era proibida do conhecimento do bem e do mal, a qual fez com que ele desobedecesse. E por isso Deus tirou o homem do Éden. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, com todo o carinho, com todo o amor, eu não posso deixar de falar o que está na Bíblia. Muitas das vezes nós falamos aqui e nós somos restritos nas redes sociais porque estamos induzindo a violência. Eu não estou induzindo a violência, eu estou pregando apenas o que a Bíblia diz que tem que pregar. E o que a Bíblia diz que tem que pregar? A verdade, o que está escrito. Eu não posso tirar da Bíblia aquilo que está escrito. Há igrejas inclusivas, há igrejas que aceitam. Então você pode ficar nessas igrejas, literalmente, e também não vou falar se você vai ou não vai para a perdição, porque isso aí não é uma coisa que cabe a mim. Quem vai dizer se eu que estou pregando para você, você é salvo, é Deus, que muitas das vezes pessoas como eu pregam, mas estão em falta diante do Criador. Então eu tenho que ser honesto, eu não posso ser hipócrita e mentiroso. Eu tenho que falar, eu posso, de uma forma ou outra, perder a minha salvação por alguma atitude que não agrade ao Criador. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Criador deixou para que nós possamos ensinar. Então, encher a terra com seres humanos que também carregam a imagem de Deus
é expandir a presença de Deus, é expandir a sabedoria, a glória de Deus no mundo. Ao procriar, nós aprendemos o quê? A educar filhos e formar comunidades. Você vive numa comunidade, você vive num lugar, infelizmente, por causa do pecado, há muita desigualdade social. Isso aí é uma coisa que também temos que falar. O homem não foi feito para essa desigualdade social, para que uns humilhassem aos outros, mas por causa do pecado, isso entrou no mundo. Então o ser humano amplia os limites aqui no Éden, espalhando a ordem divina em meio a um mundo criado. Então, um chamado que persiste, ainda que o pecado tenha distorcido essa missão que Deus deu ao homem, o propósito original de Deus não foi e nunca será anulado. Em Cristo, o homem é restaurado e chamado novamente a refletir a imagem de Deus, exercendo domínio justo e promovendo vida. Então, a mordomia da criação e o cuidado com a vida permanece como vocações sagradas para todo ser humano que é redimido no sangue de Jesus. E o versículo 31 diz que Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, o que Deus? Deus aprova a sua criação como muito boa, indicando ordem, harmonia e perfeição moral. Então, a aprovação aqui é muito boa. Ao concluir a sua obra criadora, o Deus eterno completa tudo o que fizera e declara: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Versículo 31. Então, essa avaliação final de Deus não apenas é uma observação estética, mas um juízo divino de aprovação moral e funcional. O termo muito bom, que em hebraico é tov meod, indica que a criação era completa, harmônica e em plena conformidade com a vontade de Deus. Tudo estava em perfeita ordem, o mundo e as trevas, os céus e a terra, os seres vivos e o ser humano, todos interagindo em equilíbrio e propósito. Não havia desordem, corrupção e nem sofrimento. Veja, no início, antes do pecado, não havia desordem, não havia corrupção e não havia o sofrimento. A criação, como saída das mãos do Criador, refletia sua sabedoria, bondade e santidade. Então, meus irmãos, esta declaração final de Deus também confirma que a criação possui valor e propósito, e que o mundo material, que é o mundo que nós vivemos, longe de ser desprezível, foi originalmente planejado como um espaço onde a glória divina seria manifestada por meio da vida e do cuidado e da comunhão. Então, esta declaração fecha o ciclo criativo como uma ênfase no caráter bom e intencionalmente de tudo o que Deus havia feito. Então, nós temos algumas aplicações teológicas práticas sobre isso. Primeiro, no
teocentrismo. O texto gira em torno de Deus, não da criação. Então, nós vamos entender que Deus é o autor, sustentador e fim de todas as coisas. Segundo tem a cosmovisão bíblica, o mundo não é resultado do acaso, mas é um plano divino com o propósito. Terceiro, dignidade humana. O ser humano é criado à imagem de Deus, com valor sempre responsabilidade e destino final. E quarto, fundamento da fé. Quem crê no que está escrito em Gênesis 1:1 pode crer em toda a revelação que contém nas Escrituras Sagradas. Então, os princípios fundamentais aqui de Gênesis capítulo 1, que é o primeiro capítulo da Bíblia, não apenas é um relato da origem do universo, ele estabelece as bases para toda a cosmovisão bíblica e fornece fundamentos teológicos essenciais para a fé cristã. Entre muitos ensinamentos contidos nesse texto inaugural, destaca-se 4 pilares que sustentam a compreensão correta da criação e da revelação divina. O teocentrismo, que é o aprofundamento teocêntrico. Deus é o sujeito principal de todas as ações. Ele cria, ele separa, ordena, nomeia, abençoa e avalia. A criação não é um fim em si mesmo, mas é uma expressão do poder, sabedoria e soberania de Deus. O texto deixa claro que o universo não gira em torno de nós, ser humano, e nem da natureza, mas em torno do Criador de todas as coisas, que é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Vamos ver aqui Romanos 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Olha só. Porque dele e por ele e para ele são feitas todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é o foco. O foco em Deus molda toda a teologia bíblica, posteriormente, e nos convida a viver com os olhos voltados para aquele que é o Criador de todas as coisas. Segundo a cosmovisão bíblica, o mundo, segundo Gênesis, não é fruto do acaso, do caos ou das forças impessoais. É o resultado de um ato intencional e ordenado do Criador. A criação é boa, bela e carrega vários, principalmente o propósito. Isso forma a base da nossa cosmovisão bíblica, que vê o universo como criação de um Deus pessoal, que se relaciona com sua criatura, com suas criaturas, sustentando tudo com propósito e direção. Então a vida não é alegoria, ela tem origem, sentido e destino em Deus. Terceiro, a dignidade humana. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, o que confere dignidade, valor, responsabilidade. Não somos apenas parte da criação, somos representantes de Deus no mundo que vivemos, chamados a refletir seus atributos e a cuidar da criação. Essa visão fundamenta a ética bíblica, os direitos humanos e a responsabilidade moral, além de apontar para o destino eterno do homem em comunhão com
o Criador. E por último, fundamentos da fé. A afirmação inicial da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1, é o alicerce de toda a vida cristã. Se Deus é o Criador de tudo, ele tem autoridade sobre tudo. Crer em Gênesis 1:1 é crer que a história tem um começo, tem um propósito e um desfecho segundo a vontade do Criador. Esta fé no Criador, naquele que é dono de todas as coisas, é o ponto de partida para aceitar toda a revelação da Bíblia Sagrada, desde a queda e redenção até a nova criação em Jesus Cristo. Então, essa foi o nosso estudo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar o seu like aqui no vídeo, não deixe de compartilhar e se inscreva e nos siga nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube e também nos siga no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e Quai. Que a bênção de Deus seja sobre a vida de vocês, rica e abundantemente. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.